Eu confesso a vocês que desde o começo eu estou aqui reescrevendo, escrevendo, riscando meu caderno, porque cada vez que vem uma aqui ministrar, elas arrancam algo da minha ministração. E aí, para fechar com chave de ouro, a pastora faz a dinâmica que eu ia fazer. Aí eu falei, meu Deus, sobrou o que para mim agora? Sobrou juntar o que sobrou, mas sobrou aquilo que Deus quer para nós. Amém? Que alegria estar com vocês. E de fato é isso. A pastora que estava aqui conosco agora disse assim: para viver algo novo, precisa deixar as coisas velhas. As coisas velhas estão dentro de nós e precisamos nos libertar. E é sobre isso que eu venho falar com você. Ela já que orou pelas coisas ruins, te abençoou com o novo, mas eu quero te ensinar como que você faz isso usando a sua ferramenta, que é a palavra de Deus. Eu venho aqui para te falar como que você vai usar a sua Bíblia nos momentos de dores, de angústia, de aflição, de medo. Quando você se encontrar muitas vezes lá na sua casa, longe da tua pastora, longe de um telefone, mas você tem a palavra de Deus junto com você, e você corre para ela, e ela vai te ajudar, e você vai se libertar daquilo que está tanto te aprisionando. Eu quero que você feche seu olho agora, e só escute a minha voz. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E no mundo espiritual, tudo é feito através da palavra, Eu tenho que colocar a palavra nos meus lábios e declarar. O mundo espiritual funciona dessa forma. Permaneça com seus olhos fechados. A Bíblia nos ensina que nós somos seres espirituais, estamos num corpo, numa casca. E as coisas espirituais nós discernimos espiritualmente. E às vezes você veio para cá através de um convite de alguém, através da intercessão da sua pastora, através por você mesma, mas no fundo, foi o próprio Deus que te trouxe aqui. Pode ser que você chegou aqui cansada, não cansada no seu corpo, mas cansada na tua alma, como foi representado aqui nesse teatro, com a sua alma pesada, com todas as dores que a pastora colocou aqui para você. Você já se sentiu assim? Responde para si mesmo: cansada, que a sua mente ela não para. Você está deitada na cama, seu corpo está deitado, praticamente ele está dormindo, mas a sua mente não para. São vozes, são pensamentos, são dores, são angústias, são momentos de aflição, são coisas que vão ali na sua mente e pesando, como foi demonstrado aqui. Quantas aqui estão sorrindo para fora, mas estão em rios de lágrimas por dentro? Quantas de nós estamos sorrindo por fora, mas estamos com rios de lágrimas por dentro? Pode abrir seu olho agora. E a pastora sabiamente disse que o caminho do Senhor ele é estreito, e de fato é. Mas ele também traz uma paz que excede todo o entendimento. E como disse a pastora aqui no início, você pode, se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode estar no meio de um furacão, a sua paz ela jamais vai sair de você. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa para você: nem toda dor que sangra por fora, nem toda dor que sangra por fora, ela foi tratada por dentro. Sabe um machucado que você faz assim por dentro, você vê que está tudo infeccionado, você aperta, está doendo, mas a pele está cobrindo, e você fala: a pele está cobrindo, está escondendo, ninguém está vendo. É assim a nossa alma. Quando ela está ferida, quando ela está machucada, quando ela tem situações dentro dela que não foram curadas. Sabe aquela história que a gente vai vivendo no automático? Quantos de nós aqui podemos dizer assim: ó, eu estou vivendo no automático, eu estou vivendo.
Cadê os meus projetos? Cadê o propósito na minha vida? Cadê a esperança que amanhã vai ser melhor que hoje? Cadê a alegria do meu coração? Eu só estou vivendo. E o Senhor realmente hoje quer trazer o novo. Desde o início está dizendo para ti: quero te dar um novo. Mas é necessário que nós, para deixar o velho para trás, como vocês aqui, foi profetizado sobre a vida de vocês, nós precisamos declarar, nós precisamos colocar para fora. A gente só é curado daquilo que a gente põe para fora. A gente só é curado daquilo que a gente põe para... Se a gente não colocar para fora, ela continua lá dentro. Ela continua lá. Esses traumas, essas rejeições, esses abusos, essas coisas que a gente vem vivendo desde a nossa infância. E a gente vai falando assim, ó, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. E como diz a pastora Carla, guarda essa frase com você. Aquilo que não é tratado no passado vai governar o seu presente. Repete comigo. Aquilo que eu não tratei no passado governa o meu presente. Você vê que foi falado aqui 2 vezes sobre Ruth. Que Ruth sofreu o que sofreu. Noemi sofreu o que sofreu. Todas essas dores que foi colocado aqui para vocês. E muitas vezes nós estamos, como disse a pastora, lá, ainda com tudo enraizado dentro de nós. E sabe como que a gente percebe isso? A gente percebe isso, por quê? Porque muitas coisas estão dentro de nós que você não contou para ninguém. Sabia disso? Tem coisas dentro de você que você nunca mencionou para ninguém. Mas Satanás colocou uma mentira tão grande no teu coração que ele fica martelando na sua orelha o tempo todo essa situação. Você não quer mais tocar nessa ferida, você não quer mais saber disso, mas ele fica na sua orelha falando para você. E você nunca nem mencionou isso para ninguém. Sabe quando a gente consegue enxergar numa pessoa que ela tem dores na sua alma? Quando de fato nós percebemos a instabilidade emocional nessa pessoa. Um dia ela está feliz, um dia ela... Pastor, eu estou sem telefone, sem horário. A senhora me corrige, tá? A instabilidade emocional. Você fala com a pessoa, um dia está sorrindo. No outro dia ela está triste. No outro dia está te dando pancada. No outro dia ela está te amando. Você não sabe o que você vai encontrar naquela pessoa. Cada dia ela está de uma forma. Ela tem uma instabilidade emocional medonha. A gente vê o quê? Qual que é o reflexo que essa pessoa tem das feridas causadas? Esse abandono, essa rejeição, essa falta de paternidade, essa dor que você viveu desde a tua infância, problemas conjugais, tudo isso. O que ele vai trazendo? Sinais externos que essa alma está doente. E isso acontece o quê? Vem o medo, tudo dá medo. Tenho medo de crescer, tenho medo de desenvolver, tenho medo de fazer algo novo, tenho medo de me relacionar com as pessoas, não confio em ninguém. Tenho medo de tudo. Eu tenho baixa autoestima. Eu olho no espelho, eu não me reconheço. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não acredito quem é essa pessoa. Eu não me amo, eu não me reconheço. Todo mundo é melhor do que eu. São sinais que essa pessoa está ferida na sua alma. Dificuldade de confiar nas pessoas. Dificuldade de ouvir as pessoas. Dificuldade de se relacionar com as pessoas. Você sabia que uma alma ferida, ela distorce tudo? Até mesmo o amor de Deus sobre a vida dela. Ela distorce o amor do próprio Deus pela vida dela. Ela não reconhece o amor de Deus. Ela não reconhece a paternidade de Deus. Um pai tão amoroso que entrega a única coisa que ele tem de maior valor, que é o filho dele, ele entrega e fala assim, ó, por amor a você,
Eu estou entregando o que eu tenho de melhor, o que é de melhor em mim, por amor a você. Ele vai morrer naquela cruz, ele vai sangrar, ele vai sofrer, porque eu preciso resgatar você, porque você é precioso para mim. Mas Satanás pôs uma mentira tão grande no seu coração, que você nem acredita que você é amado por Deus. Você não acredita que Ele te ama tanto. Você só consegue ver o juízo de Deus. Você só consegue ver aquilo que você acha que Ele vai te cobrar, Ele vai te corrigir. Você não consegue enxergar o amor dEle por você, o cuidado dEle por você, tudo que Ele tem feito por você. Porque Satanás colocou uma mentira enorme no seu coração. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui está dizendo assim: venha a mim todos, venha a mim todos, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está falando que venha a mim só aqueles que o servem? Ele está falando que venha a mim só os bonzinhos? Não, ele está dizendo assim, ó, todos, venham todos até a mim, que estão cansados, sobrecarregados, que estão como aquela moça que estava aqui toda de preta aqui, com todas aquelas dores, aquelas feridas na alma. Venham todos, joga sobre mim toda a sua dor, derrama sobre mim, todos. Ele está dizendo aqui que Ele traz alívio, Ele traz descanso verdadeiro para você. Jesus está dizendo assim, que está te convidando. Quando Ele diz assim, ó, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo assim, ó, eu estou te convidando a viver comigo. Eu estou te convidando a viver da minha maneira, porque o que eu tenho para te oferecer é suave. É suave. Aleluia. Você precisa nessa tarde ter um coração aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Você tem um coração ensinável nessa tarde? Amém? Você precisa ter um coração ensinável. Olha só. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus de paz, diga comigo, o próprio Deus de paz, se Ele é de paz, não é de dor. Se Ele é de paz, não é de contenda, não é de divisão, não é de problema, não é de escassez, não é de tristeza. Ele é de Então, por que duvida teu coração que Ele pode mudar a tua história? Se Ele é Deus de paz, sabe a única coisa que impede nessa tarde de você receber a tua cura? É se você ainda não creu com o teu coração e não confessou com a tua boca que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. É o único impedimento nessa tarde para que você não seja curada e liberta de toda a dor que você já viveu. A Bíblia diz que se você entregar tudo para Ele, tudo, lançar tudo para Ele, Ele lança no mar do esquecimento e dos seus pecados, das suas dores, de tudo que você tem vivido, Ele não se lembra mais. E quando isso vem na sua mente, não é o Senhor te acusando, não, é o próprio Satanás. Porque o meu Senhor não te acusa, porque Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de paz. Amém? Olha só. O santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso.
Ele é Deus de paz, Ele não é Deus de guerra, Ele não é Deus de feridas, Ele é Deus de paz. Ele quer purificar, Ele quer te limpar, Ele quer te separar, mas Ele precisa fazer isso por completo, é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, você já viu um barco sem remos? Ele vai para algum lugar, ele fica desgovernado. Você já viu um barco com um remo? Ele vai rodar e vai ficar ficando só, não vai sair do lugar. Se ele pega um outro remo do outro lado. Isso é o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. O barco é o corpo, um remo é o espírito e o outro é a alma. Os três têm que caminhar junto, os três têm que ser alimentados junto, os três têm que ser curados junto, os três têm que estar junto, não tem como. Eu dizia assim para eles: ô Espírito, vai lá na Carla, vai lá na pastora Carla e peça para ela te curar, te ensinar, vai lá. Ou senão fala assim: ó, minha alma que está abatida, porque te afliges, vai lá na igreja e vai falar com o pastor Luiz. Não tem como separar o corpo, a alma e o espírito. E o Senhor está dizendo: eu, o Deus de paz, eu quero te santificar, eu quero te purificar, eu quero transformar, eu quero mudar a tua vida. Aleluia! E a cura é completa, a cura é inteira, é total. Porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus pode todas as coisas. Não tem coisa, não tem nada nessa terra que o meu Senhor não conheça, não saiba e não mude. O único impedimento é se você não confessou Ele como seu Senhor. Você tem que confessar com a sua boca: eu confesso que Jesus é meu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento você para de ser criatura e você se transforma no Filho de Deus. Você se transforma filho de Deus. Você pode chegar nele e falar: papai, vim aqui para te ver. Papai, pega no colo porque eu preciso de cuidado. Papai, eu preciso de um conselho, eu preciso ouvir a sua voz. Papai, eu vim aqui para te ver. Mas primeiro você precisa reconhecer e confessar. É o único caminho. Amém? Amém? Então até aqui, o Senhor Ele pede que a gente venha até Ele. E Ele fala que quer nos curar por completo. E como que a gente vai fazer isso? Como que eu e você faremos isso? Aleluia. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Eu faço trabalhos lá com mulheres, como a pastora Carla faz na igreja de vocês. Eu trabalho com cursos como a pastora Carla. E eu fui me formar numa cidade chamada de Pompeia. Fui para lá fazer uns cursos e fui lá para aprender. E eu achava que estava tudo bem comigo. Eu fui lá para aprender, para ajudar minhas irmãs. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha feridas que eu não reconhecia ainda. Eu percebi que eu tinha situações, comportamentos que eram reflexo das feridas que estavam dentro de mim e que eu não tinha entendimento que eu estava com feridas na minha alma. E naquele momento ali, aprendendo, ouvindo Deus falar comigo, eu entendi que eu havia passado uma vergonha muito grande aos 12 anos de idade. E eu tinha me tornado uma pessoa, eu tinha feito um voto naquela época, para aquela humilhação. E eu me esqueci disso. Só que eu me tornei uma pessoa que não confiava em ninguém. Em ninguém. Até há pouco tempo. E ali naquele momento eu fui, ouvi Deus falar comigo. Eu fui ali, confessei. O Senhor me curou. E aí eu fui entender que muitas vezes a gente tem feridas dentro de nós, que está sendo hoje um reflexo que nós estamos vivendo e não entendemos que são feridas. Às vezes você está ferida e você não sabe que está ferida. Às vezes você fala assim: eu não sei porque eu tenho crise de ansiedade. Eu não sei porque eu estou com depressão. Eu não sei porque eu tenho tanta angústia. Eu não sei porque eu tenho medo. Porque muitas vezes você ainda não conseguiu trazer à tua memória feridas que você viveu e está sentindo os reflexos aqui hoje. Olha só a palavra de Deus, o que diz aqui. 1 Samuel capítulo 1.
Aqui está falando uma história de Ana, que era casada com Eucana. Eu ia ler para vocês, mas o tempo não vai permitir. Nós vemos aqui uma história de um homem que era casado com 2 mulheres. A mulher que ele amava era Ana. E essa mulher era a mulher a qual ele desejou, ele casou, ele se alegrou. Mas por conta que ela não gerava filhos, porque ela tinha uma esterilidade dada por Deus na vida dela, este homem buscou outra mulher para viver dentro da casa dele. Naquela época as casas não eram como essas, eram tendas. Então tudo o que acontecia na tenda do lado, eu escutava aqui dentro, ok? E essa mulher começou a sofrer juntamente com o marido. Ana, ela tinha uma mulher dentro da sua casa, que a Bíblia diz que ela era rival. E a Bíblia nos ensina que essa rival, ela tinha por conduta todo ano, quando eles subiam até Jerusalém para fazer os momentos de oferta ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, ela zombava de Ana. A Bíblia diz que muitas vezes, quando Ana chorava, Eucana falava assim: por que você tanto chora? Eu não te amo, eu não te dou de tudo do melhor, por que você está chorando? Mais ou menos assim: eu te dou cartão de crédito, eu te dou carro do ano, eu te dou tudo que você quer, por que eu não posso ter uma amante? É mentira? Eu te dou tudo que você quer, por que eu não posso sair, jogar minha bola? Eu não posso ficar o dia inteiro sem fazer nada? O que você quer, mulher? Eu te dou de tudo. Você tem o meu amor e tem o meu dinheiro, você tem tudo que é de melhor, mas você tem. Por que eu não posso fazer uma farrinha? E aí a Bíblia diz que ele falou para ela assim: eu não tenho mais valor para você do que 10 filhos? Então vamos entender que Penina tinha 10 filhos. Uma mulher para ter 10 filhos são 20 anos. Você imagina 20 anos uma pessoa sofrendo? Humilhação, frustrações, rejeição, zombaria, desprezo. A mulher no outro quarto lá, fazendo sexo com o homem que ela ama, e ela do lado de cá ouvindo. E quando ela sai, ela fala: viu como foi bom a noite? Você ouviu eu com seu marido? Você tem noção que é isso? Quantas feridas, quantas dores nesse coração que Ana tinha? E Ana, o que ela faz? Em um desses momentos, Ana, está lá no versículo 15, Ana respondeu, ela vai para o templo, desculpa, mais acima, ela vai para o templo e naquele momento ela se aquebranta. O que ela faz? Ela faz o que diz aqui no começo da palavra, ela foi lançar sobre o Senhor toda a dor dela. Ela não foi lá falar mal do marido, ela não foi lá falar mal da rival, ela não foi lá falar mal da situação, ela foi falar das dores dela. Ela chegou para o Senhor e falou: Senhor, está aqui, eu estou sofrendo. Uma mulher nessa época, sem ter um filho, é praticamente uma maldição. Tira essa esterilidade de mim. Ana, ela era estéril não só no corpo físico, mas também na alma, no espírito. Porque tudo vai refletindo, é uma coisa só. Você já viu mulheres, muitas mulheres, eu atendi uma pessoa há pouco tempo, que ela tinha sido abusada quando jovem por um parente. E ela escondeu isso, ela não contou nada para ninguém. Ela já passou por vários cânceres, ela passou por várias cirurgias. E um dia desses cursos, um tempo de mesa, a gente orando, ela sentiu a vontade, no momento de perdão, ela sentiu a vontade de perdoar a pessoa. E ela colocou para fora. E ela foi curada. E ela se levantou daquilo. A mesma coisa foi Ana. Quando ela chega ali e vê a situação toda, ela chega, começa a orar ao Senhor e ela faz um voto: se o Senhor olhar para mim e o Senhor conceder, se o Senhor me presentear com aquilo que eu mais quero, eu vou te dar um presente, Deus. Eu vou te entregar aquilo que é de melhor que eu tenho, que é esse filho que eu estou te pedindo, eu vou te dar de presente. Só que o sacerdote estava ali ouvindo ela falar, e eu estou falando nas minhas palavras porque o texto é muito longo e se eu for ler vai demorar. E o que ele fez? Começou a falar assim: você está louca, mulher? Você está bêbada? Você vai ficar aí
né? Você vem para cá, você vem para a igreja alcoolizada. Olha que homem sem noção. Faz 20 anos que ele vê a mulher subir. Faz 20 anos que ele vê a mulher ali pedindo socorro para Deus e ele não teve uma palavra para ela. E aí eu abro um parênteses aqui. O que a pastora Carla está fazendo conosco? Preocupada com a nossa alma, preocupada com o nosso espírito, preocupada com a nossa casca. O que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo um papel de sacerdote, entregando nossas vidas diante do Senhor, para que a gente saia daqui hoje curada, sem nada daquilo que a gente trouxe dentro do nosso coração, entregando tudo nos pés da cruz, porque Jesus levou sobre ele todas as nossas maldições, levou sobre ele todas as nossas enfermidades, levou sobre ele tudo sobre ele. Não tem nada que você precisa continuar carregando, você pode entregar tudo e ser liberta, e ponto final, e tudo isso é lançado no mar de esquecimento, e você começar hoje um novo tempo, uma nova história, e ousar viver com intensidade. E aquela mulher chega para ele: você está louco? Eu não estou embriagada, eu estou aquebrantada, eu estou atribulada, eu estou entregando a minha alma diante de Deus, eu estou aqui pedindo um socorro. E aí cai a ficha dele. Você não precisa buscar socorro em lugar nenhum. Vocês têm pastor, você tem pastora, vai falar com o teu pastor, vai falar com a tua pastora, pede socorro para eles. Você não precisa ficar em coisa de internet, em cursinho, não sei do que. Não, vocês têm um sacerdote que pode orar com você, oração de concordância, e falar: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui. Você não precisa de nada disso, você precisa permanecer na posição que Deus te colocou. Você não precisa buscar lá fora aquilo que você tem de monte dentro da tua casa, está te servindo, está cuidando de você, está te amando, está preocupado com a tua alma, e a tua alma está gritando por cura, por milagre, e a tua mente não está entendendo. Você precisa fazer uma metanoia, você precisa renovar sua mente. Você precisa parar de viver segundo o padrão do mundo, mas viver segundo o padrão de Cristo. Porque Cristo tem algo novo para você. Aleluia. E aqui Ana, quando ela fala isso para Eli, e ela diz: sou uma mulher muito angustiada. Ela está reconhecendo a sua ferida. Fecha seus olhos. Pergunta para Deus agora: Pai, o que eu preciso ser curada? Por que eu sou tão triste? Por que eu me sinto vazia? Onde tudo isso começou? Fala para mim, Pai, aonde tudo isso começou? Eu quero ser curada. Fala para o Senhor: eu quero ser curada. Eu preciso reconhecer as minhas feridas, eu preciso reconhecer as minhas dores. Eu preciso perdoar, Pai, eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, a palavra me ensina que o Senhor não me reconhece. Se eu não perdoar, eu não tenho salvação. O Senhor me ensina. Fala comigo, Deus. Fala para Ele, fala assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Aleluia. E quando ele cai em si, ele fala assim para ela: vá em paz, o Deus de Israel concede a você o que você pediu. Sabe o que ele fez? Ele fez uma oração de concordância. A palavra do Senhor, lá em Mateus, eu já saí até do meu esboço aqui. Vamos lá, vou achar aqui. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 18, vamos lá. Aleluia. Olha aqui o que a palavra do Senhor nos ensina. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que aconteceu com Ana? Ana reconheceu a ferida.
que eram muitas. Ana foi até onde lançou sobre Jesus todas as suas dores. Ana falou, vomitou, tirou tudo dentro dela, pôs tudo para fora. E aí, o que foi que aconteceu? Ele fez essa oração: Senhor, eu concordo com a confissão da tua filha, e hoje eu desligo a vida dela do reino das trevas. Satanás não tem mais força sobre a vida dela, e hoje eu ligo a vida dela no reino dos céus. E a partir de hoje a história dela muda, e ela vai viver um novo tempo. Você está entendendo? Eu encurtei a história para você porque a pastora que estava aqui agora pregou a metade da minha palavra. Então eu não vou pregar em cima do que ela pregou. Eu só estou continuando aquilo que ela já deu. E Deus nos ensina a ser obediente. Entenda uma coisa: Ana, ela estava estéril fisicamente, estéril emocionalmente, estéril espiritualmente. E ela foi curada em todas as áreas da vida dela. Jesus quer curar você. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua história. O que fala lá em Tiago 5,16? Confessai seus pecados uns aos outros, para que você alcance cura, para que você seja perdoado, para que você seja liberado. A oração de um justo não é porque quem vai orar com você, essa pessoa ela é a melhor da bolachinha do pacote. Não, é porque ela é justificada em Cristo Jesus. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Então é de qualquer maneira que eu vou ser liberada? Não, minha querida, você precisa falar. Você precisa falar. Eu vou te contar um outro testemunho que veio aqui agora na minha mente. Quando a Carol morreu, ela morreu no final de semana. No outro final de semana eu fui pregar na igreja da pastora Adriana, e depois eu voltei à ministração e fui embalada. Eu nunca questionei Deus, mas eu sentia dores profundas na minha alma, dores profundas, mas eu não parei. Eu continuei trabalhando, continuei pregando a palavra, falando que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Jesus ressuscita, que Jesus opera milagres e maravilhas. E eu continuei a minha caminhada, e as dores eram grandes. Eu tinha comigo um sentimento que a morte me acompanhava. Todos os dias eu sentia que meus dias estavam sendo abreviados, e eu sentia a morte andando comigo. E aí eu me lembrei de Ana, e eu liguei para minha discipuladora lá. Que cidade que é aquela? Goiás, né? Goiânia. Liguei para minha discipuladora, que é de Goiânia, porque a gente se trata por via online, né? Então não sei muito bem ao certo a localização, mas é Goiânia. E eu liguei para ela e disse para ela: eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo isso. E aí ela falou para mim assim: você já entregou a sua filha para Jesus? Falei: ela está com Jesus, e você quer que eu entregue o quê? E eu sou ignorante, sabe? Você quer que eu entregue o quê? Eu já entreguei, ela não está lá, Jesus não levou ela? Você já questionou o Senhor por que levou ela? Eu falei: você está louca? Eu nunca vou questionar Deus por que levou minha filha. Você está louco? Não, você tem que falar com Ele. Vamos lá, abre a câmera aí, vamos começar. Você vai agora orar e você vai contar tudo para Jesus. Fala para Ele o que você está sentindo. Eu falei: mas não tem nada a ver com a Carol. Fala, então tá, então entrega a Carol na cruz. Entrega ela. Eu falei: eu não vou entregar. Eu falei: então, ela falou: você não quer entregar porque você gosta de ficar sentindo essa dor. Você acha que você não tem o direito de não sentir essa dor. Então você vai continuar cada dia mais enferma na tua alma. E aí ela ficou lutando comigo, brigando comigo. Aí eu falei: chega, tá bom, eu vou falar com Jesus. Eu sabia o que ia acontecer. E eu comecei a gritar. E eu falava assim: Jesus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu nunca te questionei, mas por quê? E comecei a falar. E de repente eu parei. E aí ela disse: Senhor, eu concordo com a confissão da tua filha. E nesse momento a gente fecha essa porta e nós entregamos a Carol para o Senhor. E eu me lembro que ela fez a oração de Mateus 18 e eu fui dormir. No outro dia eu acordei e eu comecei a falar da Carol, e a dor não vinha. E eu percebi que eu também não tinha mais aquele sentimento que a morte estava me acompanhando. E passou um dia, passou 2, passou 3 e eu fui curada. No mundo espiritual é assim, irmã. Vocês estão me entendendo? É pela fala. Quando
houve aquela oração, automaticamente Ana já foi se alimentar. A alegria voltou na vida dela. Porque nem comer ela não comia mais, ela só chorava. A alegria voltou, ela tinha convicção que ela tinha sido curada, que a esterilidade tinha sido retirada da vida dela. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora, ela se deita com o marido, ela engravida, tem um filho. E esse filho, ela volta depois de 3 anos e entrega no templo para Eli. E diz para ele que é um presente para Deus. Um presente para Deus, um presente para Deus. E aí sabe o que ele faz? Outra oração de concordância com ela, abençoando não só ela, mas também Eucana. E aí ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você precisa de um Samuel? Você precisa de um milagre? Mas primeiro você tem que entregar suas dores. Primeiro você tem que entregar suas dores. Às vezes você foi traída, às vezes você foi humilhada, às vezes você passou por situações dentro da sua casa, que você fala assim, não, eu não consigo, isso está me doendo. Mas Jesus, Ele pode entrar aí dentro e mudar toda essa história, toda essa dor que está dentro de você. Porque Ele pode. Se Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e dores que eu não sabia identificar, porque muitas vezes nós não sabemos identificar a dor. Muitas vezes nós não sabemos identificar. A gente só vai vendo o que? Os reflexos que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos.